Boa tarde, meus amados irmãos, a paz de Deus, a paz do Senhor amado Jesus Cristo. Arrependei-vos, meus amados irmãos, pois é chegado o Rei dos céus. Arrependei-vos e convertei-vos, e seja limpado e purificado dos seus pecados, da escravidão, da adúltera, e largar o seu salário. Em nome de Jesus Cristo. O salário é o pecado, todos nós sabemos. O pecado é meu pecadão. Trago aqui a palavra de Deus. Deus te abençoe, te guarde, te proteja sempre. Você marido, você mulher, você filho, toda a tua descendência. Eu declaro, profetizo agora que este resto desta tarde, a noite será abençoada, cheia de paz. Em nome do Senhor, amado Jesus Cristo. Meus amados, a salvação é por decisão, a salvação é por os que creem. O Senhor Jesus disse, os que me amam guardarão os meus mandamentos. Não pode a árvore má dar bons frutos, e nem pode a árvore boa dar maus frutos. Toda árvore má que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Guardai sempre dos ídolos, e não tem inveja dos homens malignos. Trago aqui, meus amados irmãos, palavra de Deus. Todas as palavras de Deus são espírito de vida. O Espírito Santo é a palavra, Jesus é a palavra, Deus é a palavra. Então, para você crer, não vai se posicionar em crer por isso não é escrito, não. O que crer é por ouvir. E só é por ouvir pela palavra de Deus. Ora, sem fé é impossível agradá-lo. É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe, que é pela palavra. E meus amados irmãos, está aqui o livro de Palavra de Deus, está ali de Apocalipse, capítulo 11 adiante. Por que 11 adiante? Porque é sobre as duas testemunhas que ainda vão vir. As duas testemunhas não vieram ainda. Então este mundo vai passar por muitas tribulações ainda. Nós estamos na era do Apocalipse. Então vai ter muitos. Nós estamos vendo que tem guerras e rumores. Lá para fora tem guerras e rumores. Aqui no Brasil tem guerras e rumores. Por que aqui no Brasil tem guerras e rumores? Por mais que lá fora tá guerras e rumores de aviões, de exércitos, de armas e fogos, nação contra nação, aqui também tem. Por que aqui tem guerra no Brasil, aqui no mundo, nesse Brasil que nós moramos? Porque é gangue com gangue, todo dia morre pessoas, faqueada, maltratada, família matando família, parentes, descendência, amigos e assim sucessivamente. Os próprios inimigos são da tua própria família. Muitos Caim matando Abel. Muitos Abel vivendo seu livre-arbítrio. Largou o Senhor Jesus de vez. Não se apegou ao Senhor Jesus. Está seguindo com seu livre-arbítrio. Está vivendo sem Deus. E se não se arrepender, vai morrer sem Deus. Que nem Caim viveu sem Deus e morreu sem Deus. Tem muitos Judas. Temos cariotes, temos que vendem o seu Jesus com preço de banana, tem muitos que já vendeu o seu Jesus, está vendendo pelo copo de cachaça, pelo 30 moedas, tem muitos ateus, tem muitos bilhões, tem muitos deuses, tem muitos homens deuses, tem muitos homens malignos, homens maus. Então guardai sempre dos ídolos. Qual os ídolos? Aquele que despreza a Deus, aquele que quer ser mais que Deus, ele tudo pode, Jesus não pode nada. Aquele que diminua Jesus, está mandando esse Deus. Esse é um Deus. Jesus não está através dele. É outro tipo de deuses. Jesus não está. Quando você se exalta demais, querer ser mais que Deus, se torna um Deus. Então não vai achar que é Deus, está aí não. Não tem nada de Deus não. É outro tipo de Deus. Jesus não é não. Então, meus amados irmãos, o que eu quero dizer com essas palavras? Vai ter muitas coisas em rumores. Por que o Brasil está em guerras e rumores? Porque, como eu falei, é gangue com gangue. Todo dia morre gente, de todos os contextos. E exércitos com gangues. Família matando família, assim sucessivamente. Daí tudo é guerra. Passando fome assim sucessivamente. Mas vai vir ainda as duas testemunhas. Vai ter coisas ainda pela frente. Agora é só o começo. Porque as duas testemunhas ainda não vieram. Como está escrito aqui, se procurar se posicionar realmente tudo que eu vou falar agora.
É tudo que o Espírito Santo está falando. Escutar é tudo que o Espírito Santo diz às igrejas. Que diz assim, livro de Apocalipse, capítulo 11, ao versículo 1 ao diante, sobre as 2 testemunhas, meus amados irmãos. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, que são as 2 testemunhas, que vai vir ainda, que eles vão descer do céu contra a nação. A nação vai estar cheia de hipocrisias, distante de Deus. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Eu digo e repito. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, quem é o Deus da terra? Que é Satanás. Como está escrito aqui, ó. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém, porque Jesus é do céu, ele não é dessa terra, o príncipe dessa terra é Satanás. Mas quem é dono de tudo é Jesus, ele é o Criador. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Todos aqueles que virem contra ele querer fazer mal, ele vai ser morto, porque não é de Deus. Estes têm poder para fechar o céu e para que não chova. Eles vão ter poder para fechar o céu, para que não chova. Se ele dizer que não chova, não chova. Se ele dizer que vai chover, vai chover. Se dizer que não vai ter sol, não vai ter sol. Se dizer que vai ter sol, vai ter sol. Nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas. Eu vou ter poder sobre as águas. Isso é maravilhoso. Para convertê-las em sangue, igual a Moisés, para ferir a terra com toda a sorte de pragas, que nem Moisés, todas quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. Qual é a besta que está falando aqui, que vai subir do abismo e ferir? Que vai subir? Qual é a besta que está falando aqui, que vai subir do abismo e lhe fará guerra? Que é o povo. Sim, é o povo, que Satanás vai usar eles poderosamente, sempre é Satanás, para matar eles, destruir eles. Por que vai destruir eles? Porque é necessário que aconteça. Jesus disse que vai ter de nós, daqueles que é dele, que é necessário que morra, que aconteça. Para que, toda vez você tem algo, por exemplo, você matou alguém lá para trás, você fez um estrago lá atrás, certo? Mas você está sendo perseguido, certo? Pela polícia, você é quem for. Mas mas de repente amanhã você é batizado, hoje mesmo, você é batizado, você pega só a cruz de adorar o Senhor, certo? Todo mundo está vendo que você é adorador do Senhor, você é de Jesus.
Alguém não vai pegar e tocar em você sem consentimento de Deus, porque você tem proteção de Deus. Você pegou sua cruz 100%. Não, ninguém vai tocar em você, ninguém vai chegar perto de você e dizer um A e B, porque você já nasceu, você é de Jesus Cristo. Se alguém tocar em você, chegar perto de você para querer te prender, colocar sobre a cadeia, foi Deus que permitiu. Viu? Deus permitiu. Então, muitas vezes você vai ser preso, certo? Mas você é de Jesus. Mas Deus vai te usar lá para você pregar. Você vai pagar o que você fez lá atrás, você vai ser preso, mas Deus vai te usar lá poderosamente para você ser preso lá e fazer a obra de Deus para os presos. Deus vai usar para os presos lá dentro. É assim, igual o Paulo. Mas você é de Jesus. Você vai passar várias coisas lá, mas você é de Jesus. Você é um trigo de Jesus. Você é um sol da terra, você é a luz do mundo. Igual o Paulo. Viu? Mas Deus sempre vai dar os capos. É desse jeito. Viu? É conforme Deus quer, como nós queremos, é jeito de Deus. Meus amados irmãos, sempre é o povo. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá, e os matará, que é o povo. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, de que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Viu? Digo e repito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Quem é o Senhor que foi crucificado? Jesus. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Por aí vocês veem que a Bíblia aqui é muito poderosa e verdadeira, são espírito de vida. Você vê que Deus é tão poderoso que ele já sabia de tudo. Aqui, já colocou aqui, essa Bíblia aqui é de muito tempo, certo? Muito tempo mesmo, desde a criação, do início da criação. Mas Deus já colocou aqui, que já tinha tecnologia, já tinha tudo aqui que está aqui nesse tempo novo, nesse novo tempo sobre nós. Então as pessoas vão filmar, vai colocar ao vivo para toda a nação ver que mataram os 2 profetas. Em todas as redes sociais. Viu, meus amados irmãos? Já mandar para todo mundo que venceu as bestas. Viu? Mas aqui, meus amados irmãos, aqui fala assim, mas creio que vai para um determinado lugar. Só que é no mundo inteiro. Viu? No mundo inteiro. Esse tempo aí vai ser um caos. Ruim para quem? Sempre para o povo, aqueles que não viu. Esse aqui é para aqueles que não viu, desprezaram, perseguiram os ungidos de Deus, mataram os ungidos de Deus. É um que vendeu Jesus, é um Judas. É aqueles que é ateu, aqueles que amaram a riqueza de tal maneira. É esse que ama a outros tipos de deuses, que desprezou a Deus, tornou a Caim, aquele povo de Caim. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão. E mandarão presentes uns aos outros. Porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então o mundo vai ficar muito feliz quando ele matar os 2. Por aí você vê que o mundo vai estar um caos mesmo, sem Deus 100%. Depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles.
e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi cá, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Qual os seus inimigos? São as pessoas, os que mataram elas. Todos aqueles que vêm contra o servo de Deus para destruir os profetas, para perseguir os ungidos de Deus, os de Deus, de várias maneiras, sobre os olhos de Deus, são inimigos. Deus manda um profeta sobre essa terra para colocar os seus pitinhos debaixo da galinha do galo, e eles estão matando seus profetas, seus santos. É um profeta. Profeta foi profeta de várias maneiras. Fala profeta foi um escolhido. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. Depois disso que eles viram ao céu, teve um grande terremoto. E caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. Vai acontecer isso aqui ainda. E os demais ficaram muito atemorizados. E deram glória a Deus. Glória ao Deus do céu. Então é necessário que aconteçam as coisas, para que o povo tenha temor. Porque para que adore o Senhor. Se Deus não colocar a mão dele sobre esse povo que despreza, não ouve, ama o salário de tal maneira, ama outro tipo de Deus, adorar outros deuses, apega a outros deuses, tenha temor a homens de Deus, tenha temor ao homem maligno, tenha mais temor de todos os príncipes e reis, tenha mais temor de que tudo que está nessa terra de que é Deus. É necessário que Deus venha e coloque a mão dele, sim, para que o povo tenha temor e procurar adorar ele, ouvir ele, crer nele e adorar ele em espírito e em verdade. Ele é Deus, só ele é Deus. Então é necessário que as coisas venham assim, que venha ter terremoto, que tenha o redemoinho, várias guerras e rumores, isso e aquilo. É necessário que aconteça. Porque culpa sempre é do homem. É igual um gay. Está ali de Romanos, capítulo 1, versículo 1 adiante. Se você fosse posicionar sobre a Bíblia e procurar sobre gay, só fala coisa horrível do gay, da lésbica. Porque Deus foi um homem para se envolver com a mulher, e a mulher se envolver com o homem. Não mulher com mulher, homem com homem. Desprezar a palavra de Deus. 100%. Sobre os olhos de Deus é abominação. É como se tivesse vendido para Satanás. A sua alma para Satanás. Se Deus ama eles. Mas você não ama suas obras. Tem que se libertar. Não, se não se libertar, não crer em Senhor Jesus, na palavra, não ouvir, não crer, o caminho dele já está encaminhado para o inferno. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Então todo mundo tiver temor ao Senhor, deu glória a Deus, certo? Mas vai vir o segundo ai. Esse foi o primeiro ai, e vai vir o segundo ai sobre o povo. Não é porque o povo teve temor ao Senhor e adorou o Senhor, aí ficou assim, não vai vir o segundo ai. Então, você ter temor a Deus, deu glória a Deus, mas você pegou sua cruz para adorar o Senhor. Então vai vir o segundo ai sobre a ira de Deus, sobre o povo. É quando o povo diz assim, está tudo calmo, está tranquilo. Quando você pensa assim, está tudo calmo, está tudo tranquilo, está em paz, aí que a mão de Deus vem. Quando o mundo pensar assim, está em paz, o mundo está em paz, a cidade está em paz. Você está muito enganado, meu filho. Aí que a mão de Deus vem, quando você pensar assim. Por quê? Porque o mundo já é maligno, ninguém está santo, está justo. Deus conhece todas as coisas. Como tem a noite e o dia. O dia é da luz e a noite é das trevas. Da noite é a calmaria. Ninguém sabe quem está praticando isso aquilo.
Você não vai ver, mas Deus está vendo. Ao dia. Ao dia é para os que, que são obedientes, realmente, não tem medo de se aparecer, e igual trabalhar e seguir o seu caminho corretamente sobre a lei, ter suas coisas, seus bens, ter as suas famílias, as pessoas decentes vão trabalhar, e à noite são das trevas, vão trabalhar à noite. É lógico. Então o Reis falou assim que ele vai vir como um ladrão de noite. Tem que se preparar, tem que se guardar para Jesus. Porque o ladrão de noite, por que ele vai vir como ladrão de noite? Você vê com o ladrão de noite, você não sabe que hora ele vai vir. Às vezes você está dormindo, o ladrão ele vai. Sempre o ladrão rouba é quando você está dormindo. Rouba é quando você está dormindo, está tudo calmo. Ou quando você viaja, vai lá roubar a tua casa. Aí você bota a proteção na tecnologia, a tua arma, você bota você está dormindo, você bota a proteção sobre o muro da tua casa. Não sabe se você confia, a tua pessoa dentro dela não está em Cristo. Aí vem um ladrão e te rouba, além de roubar, te mata. Mas se você estiver em Jesus, ele vai te proteger. Se vier algo contra você, é porque foi Deus que deixou. Mas você já te avisou. Então você está dando alguma brecha lá, você está 100% em Cristo, você não está pedindo proteção de Deus. Você tem que pedir proteção de Deus, Deus protege. Se Deus está te protegendo e você der brecha, é tipo você tem um inimigo, você está debatendo de frente com ele. Você não vai pedir proteção de Deus, você está debatendo de frente com ele. Você está querendo brigar com ele, bate de frente. Você fica na igreja, o outro pé lá fora. Você tem medo de falar o nome de Jesus, você tem temor aos homens, você despreza o nome de Jesus. Você tem medo de falar o nome de Jesus em público. Você está negando o nome de Jesus. A pressão do povo é tão grande sobre você, ou alguém que você vê que é mais alto que você, mais forte, ou tem poder mais que você, certo? Que você acha? E aí pensa, você tem temor, você fica com medo. Aí você tem medo de falar o nome de Jesus. Se você tiver medo de falar o nome de Jesus perante os olhos dos homens, perante os homens, sempre é os homens e mulheres, não fala os homens, fala em geral. Aí você acha que Deus vai fazer o quê? Vai te negar, é claro. Você está dando brecha para Satanás entrar na tua vida, para te destruir. Você acha que Deus vai te proteger? Claro que não, né? Você está tendo proteção desse jeito? Você está desprezando. Você pensa que vai viver muito tempo, você não vive. Você pensa que vai viver mais 5 anos, 10 anos, você não vive nessa terra. O problema não é essa terra, o problema é pro reino de Deus. Essa terra aqui é passageira, você sabe. Teu corpo, você veio da terra e você vai voltar para a terra. Você veio do pó e vai voltar para o pó. O problema é a salvação, o problema você tem que se posicionar a salvação eterna no céu, nessa terra aqui não. Pouco importa essa terra aqui. Viu? Você tem que desprezar tudo. Tudo ao redor. Qual é o sentido de desprezar? Desprezar, não se apegar, não amar. Amar apenas o seu amado Jesus Cristo. 100%. Como o Senhor Jesus disse assim: amar vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e faz o bem que vos maldizem. Você tem que ser um trigo, você tem que ser o sal da terra. Você tem que ser a luz do mundo. Não me interessa que vai ter A e B, não me interessa. Sempre faz a tua parte. É assim. A tua salvação nunca nega o nome de Jesus, mas que queira. Mas que vem o mundo contra você, não negue. Não negue. Fala o nome de Jesus. Não é que se você vai ser crucificado, que nem Jesus, nem que você vai ser crucificado, que nem de cabeça para baixo, nem que você vai ser morto pelos reis, igual Tiago, igual André. Não interessa. Não é que você vai ser cortado aos pedaços, igual Isaías. Não interessa, não nega o nome de Jesus. Fala mesmo.
Quando você é desprezado pelo mundo, aí que Deus adora, porque Deus é a favor dos que é desprezado na terra. Porque Jesus não foi aceito, todos nós sabemos, Jesus não foi aceito nessa terra. Se Jesus fosse aceito, todo mundo, o mundo inteiro, tinha que pegar a sua cruz e estava adorando o Senhor. Não estava se prostituindo, não estava se vendendo seu corpo, não estava se bebendo homem com mulher, homem com uma mulher com mulher, homem não bebia, ninguém fumava, ninguém roubava, ninguém matava, não se prostituía, ninguém matava Abel. Não tinha guerras e rumores, era a cidade santa, não tinha nada assim com ninguém, todo mundo era um bem com todo mundo, viajava para todo lugar, qualquer lugar, não tinha nada, nem A e B contra ninguém. Você vê que você viajava para um lugar, qualquer lugar, você vê que era um lugar bem tranquilo, como se fosse um lugar santo mesmo, igual o Jardim do Éden. Não era para ser desse jeito. Então, essa terra é maldita. Essa terra é perversa, é maligna. Salvação está aqui não. Como Jesus disse, para Deus tudo é possível. Que para Deus mil anos é como um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como Pedro falou. Então, meus amados irmãos, vamos procurar vos ouvir a palavra de Deus e procurar crer. Eu creio que todo mundo sabe qual é o Espírito Santo de Deus, o verdadeiro. Eu creio que todo mundo sabe qual é o espírito do erro. Qual é o espírito do erro? É de Satanás, aquele que fala mal de Jesus. Aquele que despreza o Senhor Jesus. Mas aquele que adora o Senhor Jesus, só adora o nome do Senhor Jesus, esse é o Espírito Santo de Deus. E meus amados irmãos, o Senhor Jesus diz assim: procurar ter temor aos verdadeiros, os profetas escolhidos, mas não terá temor aos falsos, porque falsos tem bilhões no mundão. Meus amados irmãos, por aí vocês veem, meus amados irmãos, que os verdadeiros realmente de Jesus, eles estão escondidos, eles são desprezados, eles não são afamados de uma fama. Se tem, eles desprezam, porque para eles importa Jesus. Se um dia, no caso, se afamar em alguma fama, foi Deus que deu essa bênção, tudo é de Jesus. Mas a graça toda não é para ele, é para o Senhor Jesus. Tudo que ele faz é só apenas para o Senhor amado Jesus Cristo. Porque quem está usando ele é Jesus. Jesus que está nele, tudo é para Jesus. Ele não pode se vangloriar em nada. Porque a salvação é mediante a graça, mediante a obra, perante a graça. Não é sobre a obra, não. Aquele que achar que a salvação é mediante a obra, eu sinto muito, ele está fora do contexto da palavra, fora do contexto da Bíblia do Senhor amado Jesus Cristo. A salvação dele é pro mundão. Aí de repente vem um dia assim: você tem fé, eu tenho a obra. Mostra a tua fé, eu mostro a minha obra. Quem vai ganhar? A fé ou a obra? Se um tem fé e outro tem a obra, qual é que ganha dos dois? É óbvio que tem a obra, né? Porque um só tem a fé, mas ele não tem obra, ele não vai fazer a obra, não faz a obra, tem que ter medo. E um tem a obra, mas quem tem fé, mas tem a obra, mas ele tem a obra, ele vai fazer a obra. Quem é que ganha? Aqui é a obra. Esse tem a fé, mas não tem a obra, esse tem a obra, tem a fé. Então a fé, a obra sem a fé para nada aproveita, tem que ser os dois juntos, tem que ter a fé e tem que ter a obra, os dois juntos. Meus amados irmãos, fique com a paz de Deus, amados, Jesus, que Deus abençoe e guarde, proteja de todo mundo. Fique com Deus em nome do Senhor, amado Jesus Cristo.